Boa noite, bem-vindos à segunda aula no âmbito do curso 200 anos de nacionalismo literário no Brasil. Me chamo Gabriel Borowski, sou professor no Departamento de Estudos Portugueses e Tradução da Universidade Jagiellônica em Cracóvia, na Polônia, e sou diretor do Centro de Estudos Brasileiros da mesma universidade. E hoje, nesta aula, eu vou compartilhar com vocês algumas observações sobre a poesia romântica de um dos maiores nomes da literatura brasileira, ou seja, Gonçalves Dias, ok? Então, vou me focar em apenas uma das obras, a obra talvez a mais importante obra de Gonçalves Dias, mas ao mesmo tempo também vou colocar algumas notas, né, sobre outras produções do autor. Primeiro, obviamente, né, eu vou falar muito brevemente sobre o autor. Né? Gonçalves Dias nasceu em 1823 em Jatobá, no Maranhão, né? E uma experiência muito importante, né, na vida dele, né, que influenciou o seu percurso literário, foi uma experiência de mobilidade, né? Algo que hoje nós, no meio da pandemia, nós estamos invejando bastante. Né? Ele passou um tempo em Portugal, onde conheceu várias tendências românticas que circulavam naquela época, tanto em Portugal como na Europa inteira. Né? Quando ele regressou, se tornou professor de História e Latim no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Logo, ele também, com suas primeiras produções, seus primeiros volumes, ganhou muita visibilidade literária, foi um dos cofundadores da revista Guanabara, no Brasil, no Rio de Janeiro, e morreu em 1864, na verdade, voltando, regressando da Europa, onde ele procurou cuidar de sua saúde. Como eu disse, né, aquela experiência que mudou, né, o percurso dele, a vida dele, né, foi aquela experiência de mobilidade, e essa foi a experiência que levou Gonçalves Dias a escrever esse poema, né, que é um dos poemas mais conhecidos na história da literatura brasileira, ou seja, a Canção do Exílio, né, um poema escrito em 1843, ou seja, na época em que ele ainda estava em Portugal, né, mas só publicada, uma obra publicada em Primeiros Cantos, em 1846. E essa obra, né, com essa abertura super reconhecida, né, Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, né? Essa obra, né, em que, de forma muito elegante, muito equilibrada, né, o sujeito lírico, né, fala sobre a sua saudade, né, saudade do Brasil, né? Gonçalves Dias aqui, ele pega esse conceito muito lusitano, né, esse conceito chave, né, um dos conceitos básicos da cultura portuguesa, né, e meio diabolicamente, né, ele usa esse conceito para falar da sua condição, né, no exílio, né, sua condição como migrante, né, e cria essa oposição muito clara, né, entre cá e lá, entre a terra dele, né, aquela terra distante, né, e esta terra aqui que é Portugal, né? Então, assim, ele consegue, né, falar sobre esses elementos, né, e a perspectiva que ele adota, né, como vocês estão vendo, é a perspectiva de natureza, né? Temos o sabiá, né? Temos as aves, temos céu, temos várzeas, temos bosque, né? Então temos todos aqueles elementos que costumam ser associados, né, com o Brasil. Brasil que, ao longo dos séculos, né, foi sempre traduzido em imagens relacionadas com a natureza. Né? Então, assim, nós percebemos essa inversão, né, aquela saudade invertida. Né? E, assim, Canção do Exílio, né, esse poema, né, que certifica, né, o caráter nacional, né, da obra de Gonçalves Dias, né? Essa obra que, na verdade, influenciou vários outros autores românticos, e não apenas românticos, no Brasil. A obra, né, que será mais importante nesta minha fala hoje é Ijucapirama, né, um poema de 1851, né, um poema
publicado em Últimos Cantos, né? Aquele volume que fecha aquela fase considerada a fase mais produtiva de Gonçalves Dias, né? Aquela entre primeiros cantos e últimos cantos, né? E, ou seja, entre 46 e 51, né? Ele continuou publicando, mas já não foram obras assim com hum, tanta projeção, né? Tanta imaginação, tanta ousadia, né? Às vezes até. Né? E Juca Pirama, né, como diz Antônio Cândido nesse volume fundamental que é a Formação da Literatura Brasileira, é dessas coisas indiscutidas que se incorporam ao orgulho nacional e à própria representação da pátria, como a magnitude do Amazonas, o grito do Ipiranga ou as cores verde e amarela. Né? Então, é verdadeiramente, conforme esse crítico, né, é verdadeiramente um dos símbolos, né, um dos elementos principais daquela construção cultural que é o Brasil, né? Uma daquelas imagens que compõem a ideia da identidade nacional brasileira, né? Essa obra, né, que tem um título, sim, estranho, né? Um título em tupi, né, que pode ser traduzido como aquele que será morto, né, ou aquele que é digno de ser morto, né? Então, logo coloca essa figura de um protagonista, né, assim naquela situação crítica, naquela situação de incerteza em relação ao seu próprio destino. E o que primeiro eu vou propor, né, um pequeno passeio rápido por esse poema, né, por alguns trechos, né, que eu acho particularmente importantes por várias razões, né, e depois vamos também ver algumas questões assim mais abrangentes, né, mais profundas talvez no que diz respeito a caráter nacional e não só desse poema. Então, primeiro, né, se vocês estiverem acompanhando o texto, né, nós percebemos que esse poema ele começa de uma forma extremamente moderna, né? Na verdade, o que nós temos no início, né, é algo que é muito visível nessa obra, ou seja, essa obra tem uma estrutura discursiva que em muitos pontos se assemelha à prosa, né? Temos partes que são partes dramáticas, temos diálogos, monólogos, né? Nós temos partes descritivas, né, com uma estrutura assim muito fluente, né? E o que nós temos aqui é exatamente isso, né? Como o poema abre, né? No meio das tabas de amenos verdores, cercados de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. E assim, né, temos um pouquinho mais de descrição, e um pouquinho mais adiante, no centro da taba se estende um terreiro, onde ora se aduna o concílio guerreiro, da tribo senhora das tribos serviço. Os velhos sentados praticando outrora, e os moços inquietos que a festa enamora derramam-se em torno de um índio infeliz. Né? Então, o que nós temos aqui, na verdade, é como um establishing shot no cinema, né? Com o plano de estabelecimento, né? Aquele truque, né, hollywoodiano, né, que todo filme começa assim com visualização do cenário, né, com locação, né, e só depois nós entramos mais profundamente e assim chegamos até o protagonista. O mesmo acontecia aqui, né? Nós começamos daquela forma muito panorâmica, né? Temos aquelas tabas de amenos verdores, né? Temos aquela taba específica, temos o terreiro, né? Temos assim os membros daquela tribo, né, em torno de um índio infeliz, né? Ou seja, o nosso protagonista, o nosso Ijuca Pirama, né? Então, assim começa de uma forma bem clara, né? E assim, temos também nesse primeiro canto, né, partes que falam muito sobre aquele cenário indígena, né, sobre elementos da realidade indígena e do ritual que se coloca no centro dessa obra, ou seja, o ritual antropofágico. Né? Então, acerva-se a lenha da vasta fogueira, entesa-se a corda da embira ligeira, adorna-se a massa com penas gentis. A custo, entre as vagas do povo da aldeia, caminha o timbira, que a turba rodeia, garboso nas plumas de vário matiz. Entanto, as mulheres com leda trigança, afeitas ao rito da bárbara usança, o índio já querem cativo acabar. A coma lhe corta no cabelo, os membros lhe tingem, brilhante enduape no corpo lhe cingem, sombreia-lhe a fronte gentil canitar. Né? Então temos esses vários elementos daquele ritual, né? Temos
assim, o cabelo cortado, né? Temos o corpo, né, pintado, né, assim, com tintas específicas, né? Temos enduape, né? Temos canitá, aquele adorno de penas, né? Então temos todos aqueles elementos que compõem, né, aquele imaginário sobre o ritual canibalístico, né, que está prestes a começar. E assim, né, o segundo canto é um canto interessante, porque assim nós ficamos bem perto daquele prisioneiro, procurando entender, né, o que se passa com ele. Nós percebemos uma sombra, uma incerteza, não sabemos qual é o estado de espírito desse guerreiro, né? E no terceiro canto, né, já vem o cacique, né, o chefe indígena, né, que assim, no final, né, ele coloca essa pergunta fundamental, né? Dize-nos quem és, teus feitos canta, ou se mais te apraz, defende-te. E assim começa o índio, que ao redor derrama os olhos, com triste voz que os ânimos comove, né? E é um elemento importante dentro daquela lógica do ritual, né? Porque o ritual antropófago, né, na verdade, significava a introdução de novos elementos na comunidade, né? Geralmente eram qualidades, eram elementos positivos, né? Assim, a maneira como o outro, o prisioneiro, o inimigo, né, se tornava assimilado, né? E assim, através dessa assimilação e depois inimização de novo, etc, etc, né? Dentro dessa lógica, né, a comunidade fica enriquecida, né, com aquela coisa externa, né? Mas assim, é importante para a comunidade saber quem eles vão devorar, o que eles vão permitir entrar, né? Então, dessa forma, né, o cacique ele precisa colocar essa pergunta, né? Quem ele é, né? E essa pergunta, né, ela leva ao quarto canto, né, que é o famoso canto de morte, né, um monólogo do índio, né? E assim, vejam também a estrutura aqui, vejam essas frases aqui, né? Ainda estamos naquela parte mais narrativa, né? Começa um índio que ao redor derrama os olhos, com triste voz que os ânimos comove. E vejam o que vem logo em seguida. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Né? Então, vejam, né? Aqui, primeiro a mudança do ritmo, né? Que aqui esta parte, né, ela já se assemelha muito mais à batida do tambor, né? Nós estamos no meio daquele ritual, né? Então, nós percebemos a musicalidade, né? O canto de morte, guerreiros ouvi, né? Então, nós percebemos essa mudança. E assim, nesse canto, né, o índio ele se apresenta, né? Ele fala sobre o seu passado, fala sobre sua tribo, né? A tribo pujante que agora anda errante por fado inconstante, né? É importante, né, essa diferença, né? Porque vejam, o nosso protagonista aqui, né, o prisioneiro, né, ele é tupi, né? Tupi, que em meados do século XIX, quando Gonçalves Dias escrevia esse poema, né, era já um conjunto de grupos indígenas já quase dizimado, né? Ou seja, já pronto, praticamente extinto por causa da invasão do colonizador europeu, né? E a tribo, né, que tem esse prisioneiro, né, a tribo que organiza o ritual, né, é a tribo Timbira, né? Os Timbiras ofereceram muita resistência, muito mais, né, do que os membros dos grupos Tupi, né? Sobretudo no estado do Maranhão, que é o estado natal de Gonçalves Dias, né? Então, essa relação de força, né, ao mesmo tempo, né, mostra também a diversidade interna dentro desse conceito que parece muito homogêneo, o conceito do índio, do ameríndio. Nós percebemos que são vários grupos com posições diferentes, né, e com poderes igualmente diferentes, né? E assim, nesse canto de morte, né, o índio também menciona um elemento importante que é o pai dele, né? Ou seja, né, um velho coitado de penas ralado, já cego e quebrado, né? E assim ele diz que sem ele, sem o filho, o que resta? Morrer. E vem aqui uma grande reviravolta desse poema, né? Enquanto descreve o giro tal breve da vida que teve, deixai-me viver. Não viu, não ignavam, mas forte e mais bravo, serei vosso escravo, aqui virei ter. Né?
Guerreiros não coro do pranto que choro, se a vida deploro, também sem morrer. Então, na verdade, ele propõe uma solução. Ele quer voltar ao seu pai, né? E assim acompanhar o final da vida dele e depois voltar, né? E depois se sujeitar àquela tribo, naquela taba dos Timbiras, né? Mas, ao mesmo tempo, né, nós percebemos que ele mostra a fraqueza, né? Ele chora, ele não apenas mostra a sua valentia, ele não fala sobre a vingança, né, da sua tribo, porque era elemento do ritual, né? Assim, dizer que pronto, o meu povo vai vir, né, e vai me vingar, né? Ele está numa situação muito difícil, né, que ele já não tem sua tribo. Sabemos que é só ele e o pai dele, ninguém vai vingar, né? Então temos esse problema também. E assim o cacique manda livrar o prisioneiro, né? Ele diz: mentiste que um tupi não chora nunca, e tu choraste. Parte, e agora não queremos com carne vil enfraquecer os fortes, né? Então vejam essa lógica de novo, né? Eles não querem deixar, né, que aquela fraqueza, né, aquele sentimento que o índio tupi mostrou, né, que ele entre naquela comunidade. Eles veem esse ritual, né, como uma ameaça, né, uma ameaça, um perigo, né, de fraqueza. E assim o índio se afasta, enfim, né, ele se afasta e volta ao seu pai, que está na floresta, né, e no canto sexto, né, ele encontra o pai, se reencontra com o pai, e o que nós percebemos aqui, né, também uma grande coerência descritiva, né, que Gonçalves Dias propõe aqui. Porque vejam, né, o pai que se encontra com o filho, né, e temos todas aquelas marcas do ritual não cumprido, né, só que o pai não vê, né? Então vejam, né, como o velho, né, que o pai, como ele sabe do que aconteceu. Com mal trêmula incerta, procura o filho, tateando as trevas da sua noite lúgubre e medonha, né, a sua cegueira. E agora ele sente o acre odor das frescas tintas, né, as tintas que cobrem o corpo do filho, né? E assim uma ideia fatal ocorreu-lhe à mente, né? Apalpa os membros gélidos do filho, né? Sente a dolorosa maciez, né? Também interessante, das plumas, né? E agora as mãos procuram o duro crânio despido do natural ornato, ou seja, o filho já não tem cabelo, tem cabelo cortado. Então, vejam, o pai que não vê através de outras sensações, né, de outros sentidos, né, ele sabe o que se passou com o filho. Primeiro, ele rejeita a realidade, ele diz, pronto, com certeza você se livrou, você lutou, você não deixou, né, que o ritual se cumprisse, né? Mas o filho sugere que não, então vejam o que faz o pai. O pai leva o filho de volta à taba dos Timbiras, né? E aqui diz, aqui venho e o filho trago, né? Seja assim como dizeis, mandai vir a lenha, o fogo, a massa do sacrifício e a misturar na ligeira, em tudo o rito se cumpra. Ele vem com o filho, ele pede a realização do ritual, né? Ele pede a morte do seu filho, né? Que na verdade é, é o elemento mais importante dentro daquela comunidade, dentro daquele sistema de honra que o pai representa, né? E quando ele sabe o que se passou, quando ele sabe que o filho chorou durante o ritual, né? Ele fica indignado e lá no oitavo canto, né? Ele diz para o filho, né? Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste, não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Então ele rejeita o filho, né? Ele depois vai amaldiçoando o filho, né? Dizendo que não vai encontrar amigos, não vai encontrar mulheres, não vai encontrar repouso, né? Será esquecido, né? Então ele amaldiçoa o filho, né? Ele simplesmente não reconhece aquele gesto do filho, né? Aquela preocupação, né, do filho que queria voltar para cuidar dele, né? E a reação do filho, né? Ele assim no canto, né? Ele assim luta e de novo vejam a coerência, né? Que aqui Gonçalves Dias propõe, né? Porque o velho cego, né? Ele não sabe o que se passa, mas agora vejam as sensações, né? A tábua se alborota, os golpes descem, gritos, imprecações profundas soam. A maranhada multidão braveja
né? Dalalala, né? E os sons dos golpes que incessantes fervem, vozes, gemidos, estertor de morte, né? Etc. Então, aqui temos apenas sensações auditivas, né? Então, aqui o ponto, né, da focalização, né, o ponto pelo qual nós percebemos o que se passa é novamente o pai que não vê, o pai cego, né? Então, assim temos de novo toda aquela questão formal, né, que Gonçalves Dias propõe aqui. Né? E, enfim, o filho lutando com os timbiras mostra tanta valentia que o cacique deixa, né, que o ritual se cumpra, né? E no último canto, no 10º canto, que funciona como uma espécie de epílogo, né? Nós sabemos, nós temos aquela cena de um velho timbira coberto de glória que guardou na memória do nosso guerreiro do velho tupi. E à noite nas tábuas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente, meninos eu vi. Né? Então, aquele velho timbira com o testemunho ocular e com esse elemento de transmissão da história, do conhecimento, aquele conhecimento oral, né? O que nós percebemos aqui, né? Que assim a memória daquele prisioneiro tupi é guardada através desse tipo de transmissão. Ok, né? Então, na verdade, esse foi um resumo. Obviamente, eu recomendo que vocês leiam o texto na íntegra, né? Um texto curto, ao mesmo tempo denso, mas que mostra aquelas pequenas sutilezas formais que Gonçalves Dias propõe. E eu ainda quero colocar alguns pontos assim mais globais dentro desse contexto do nacionalismo literário, né? Ok? Primeiro, né, o que nós percebemos aqui é, obviamente, o indianismo. Né? O indianismo, ou seja, aquela tendência do romantismo literário, representada por vários autores, né, também Alencar, sobretudo José de Alencar, né? E o indianismo em que a figura do indígena, né, é contextualizada, estruturada discursivamente como um embrião de nacionalidade. Né? Porque temos que entender, na verdade, se nós consideramos que no Brasil existe um certo triângulo, né, entre o componente europeu, o componente americano e o componente africano. Né? Nós temos aquela situação em que o europeu, né, na verdade, fica rejeitado, né, como representante daquele poder colonial, na verdade, aquela independência política muito recente também era muito importante, muito significante naquela época, né? E temos o elemento, o substrato africano, né? Mas que dentro das condições sociais e econômicas daquela época era inaceitável. Né? Dentro daquele pequeno público leitor no Brasil, né? Minúsculo mesmo, né? Aquele público ainda menor que lia literatura, né? Era classe alta, ou seja, eram pessoas que viviam, né? Com base na economia escravocrata. Né? Então, e a economia escravocrata era toda movimentada pela força dos escravos, das pessoas escravizadas da África. Né? Então, não podiam colocar no negro, naquela época, né? a base, o fundamento para a construção identitária. E o índio parecia um exemplo perfeito, né? Por várias razões, né? Quanto indígena, né? Mas também, né? Por causa toda aquela mitologia, né, em torno do ritual, etc. Né? Então, o indianismo era bem isso. Mas temos que entender que o indianismo, né, era uma tendência elaborada por um grupo europeizado, né, de escritores, né, aqueles que conheciam, sobretudo, as letras europeias, claro. Né? E não deve ser avaliado com base na sua exatidão etnográfica, né? Porque nós percebemos que aqui também nesse poema temos vários elementos da cultura indígena, mas algumas coisas não estão batendo certo, né? Do ponto de vista antropológico, né? Mas temos que entender que o indianismo, na verdade, foi um enriquecimento, uma ampliação daqueles padrões importados da Europa, né? Ou seja, uma nova dimensão daqueles padrões românticos importados da Europa, ok? E assim, o que eu acho interessante também a gente perceber, né, como dentro desse poema nós podemos ver alguns ecos, talvez, né, da cultura europeia, né, porque a situação do prisioneiro, né, do Ijuca Pirama, desse poema, né, é uma situação que podia ser considerada um conflito trágico,
né? Porque, veja, um conflito trágico, né, que nós conhecemos, sobretudo das tragédias gregas, né, da antiguidade, né, é exatamente aquela situação sem saída, né, ou seja, aquele embate entre as ordens. Né? E aqui o protagonista está nesta situação, entre a ordem social, né, ou seja, o ritual antropofágico, né, ou seja, a necessidade de mostrar valentia, de ser devorado, etc., né, e a ordem afetiva, ou seja, o amor ao pai, né, que é o índio aqui se preocupa com isso, né? Então, na verdade, o índio aqui é um pouquinho como Antígona, né, de Sofocles, né? Porque nós temos aqui essa né, como ela não podia sepultar o seu irmão, né, que ia fazer, né, e tinha aquela ordem afetiva, o amor ao irmão, né, o amor pelo irmão, e e temos essa outra ordem, né, a ordem social, né, aquela proibição, né, clara de não sepultar o irmão. Então aqui, na verdade, nós percebemos que é o mesmo conflito, mas num cenário totalmente diferente. Okay? E assim, fechando com Antônio Cândido novamente, né, nós temos que entender que Gonçalves Dias, né, a partir dos primeiros cantos, né, o que ele transformou aquilo que era tema, né, saudade, melancolia, natureza, índio, né, em experiência, né, uma nova e fascinante experiência, né? Então, ele assim, né, não apenas usou aqueles conceitos importados, né, ele criou uma nova forma, né? Ele retrabalhou, né? Ele traduziu criativamente, né, esses conceitos, né? E assim como diz Antônio Cândido novamente, nessa convenção poética que ele criou, né, muito nova, né, foi um cocktail, né, de medievismo, idealismo, etnografia fantasiada, né? Antônio Cândido tem percepção daqueles elementos de fantasia, né, mas que resulta em uma composição nova a partir dos velhos temas da poesia ocidental, né? E esse provavelmente, né, o maior essa provavelmente é a maior contribuição de Gonçalves Dias para o nacionalismo literário, né? Exatamente aquela maneira, né, como ele retrabalhou os tópicos, né, e como ele criou um outro padrão de sensibilidade, um outro imaginário em algumas obras, sobretudo, né, como eu procurei mostrar em Ijuca Pirama. Ok, agradeço muito, né? Eu espero que essa aula tenha contribuído um pouquinho para o conhecimento de vocês, né, das obras fundamentais para o caráter nacional da literatura brasileira, e eu convido vocês para as próximas aulas. E pronto, a gente se vê em algum ponto, em algum lugar desse mundo tão extenso. Tchau.